Se alguém perguntar para você um dos assuntos que mais cai na prova de linguagens do Enem, você pode responder sem sombra de dúvidas, variação linguística. Olá, eu sou o professor Rômulo Bolivar, de Redação em Língua Portuguesa, e hoje estou aqui para falar com você sobre este assunto. Está começando mais um CAI no Vestibular. Os especialistas consideram a língua como sendo um organismo vivo. Isso quer dizer que, com o passar do tempo e diante de determinadas circunstâncias, ela evolui. Mas calma, porque esse evolui não quer dizer que melhore ou que piore, quer dizer que ela se modifica. Vamos dar uma olhadinha em como isso é cobrado no Enem e antes vamos dar uma olhadinha na teoria que pode salvar a sua vida e garantir um notão em relação a essa matéria. Variação linguística está relacionada aos conceitos de variação regional, também conhecida como variação diatópica, variação histórica, também conhecida como variação diacrônica, variação social, também conhecida como variação diastrática, variação situacional, também conhecida como variação diafásica. Quando nós falamos em variação regional, nós estamos nos referindo a maneiras de falar que se modificam de acordo com a região do país. Por exemplo, no vocabulário, nós temos aipim, mandioca, macaxeira. Isso é um exemplo clássico, só que a gente pode se lembrar de que não é só no léxico, não é só no vocabulário que essa variação existe. Existe a variação na montagem da frase, na sintaxe, existe a variação na pronúncia, na fonética e por aí vai. Cumpre lembrar que a variação linguística não deve ser razão para preconceito linguístico. Na verdade, a variação é uma marca de riqueza no nosso idioma, deve não apenas ser respeitada, como valorizada. Quando nós falamos em variação histórica, nós estamos reconhecendo que a língua varia de acordo com o tempo. Por exemplo, no passado a gente dizia nos antanhos. Hoje, nos antanhos significa no passado. Antigamente, nós falávamos boticário, depois passou a ser farmacêutico com PH, atualmente é farmacêutico com F. Então, a língua se modifica. Trata-se, portanto, de uma variedade histórica que representa uma modificação com o tempo dentro do mesmo idioma. Ora, quando nós falamos de variação social, nós estamos reconhecendo que a língua muda de acordo com a proximidade que o indivíduo tenha em relação à escolaridade, em relação à língua de maior prestígio ou em relação à sua classe social. Então, há pessoas, por exemplo, que falam podruto em vez de falarem produto. Isso não quer dizer que a pessoa seja mais ou menos inteligente. E é um erro cruel estigmatizar ou condenar uma pessoa por conta de seu desempenho linguístico. Ora, a variação de podruto para produto mostra que essa pessoa teve maior ou menor contato com aquela forma de falar que atualmente é considerada de maior prestígio. Resta a nós que conhecemos a modalidade de prestígio, como eu falei, não utilizarmos a língua como instrumento para marginalizar o próximo. Enfim, quando nós falamos sobre variação situacional, nós estamos reconhecendo que a língua varia de uma situação para outra. Por exemplo, no ambiente de trabalho, você encontra o seu colega e diz: "Olá, senhor, como vai?" Se for um chefe, por exemplo. Agora, se você encontra a mesma pessoa na praia ou numa praça, no final de semana, você pergunta: "E aí, beleza? Como é que tá?" E aí, essa gíria também vai acontecer de acordo com a região a que você pertença. Enfim, quando nós percebemos que um contexto formal motiva o uso formal da língua e um contexto distenso, informal, motiva um outro tipo de desempenho linguístico, a comparação desses dois desempenhos está relacionada a uma variedade diafásica ou situacional. Estamos juntos? Agora,
Para entender ainda melhor como isso cai na prova, é necessário nós conhecermos alguns conceitos bastante relevantes. São eles: o que é norma padrão, o que é norma culta e o que é modalidade exemplar. A norma padrão, na verdade, se refere a um uso artificial, ou seja, é aquela norma que está presente na gramática e que na prática nós só utilizamos em situações bastante formais ou em documentos. E a justificativa para o estudo da norma padrão é que, se um médico, por exemplo, produz uma receita, ou um advogado produz um documento na sua cidade, usando ali a sua variante, pode ser que aquele documento ou aquela variante não seja entendida na mesma língua em outro local do país. Então, o que a gente faz? Cada um deve ter sua variante respeitada. Porém, na hora de nós produzirmos documentos, na hora de nós produzirmos, por exemplo, uma notícia, nós precisamos ter um alcance comum e para que haja esse alcance comum, a escola justifica o ensino da modalidade padrão. Estamos juntos? Agora, será que todo mundo, na hora de falar ou na hora de escrever, consegue usar essa norma padrão? Não. Aquilo que as pessoas de maior escolaridade ou as pessoas da elite intelectual do país usa e se aproxima do padrão é chamado de norma culta. Ou seja, a padrão é a regra pura, a culta é no uso que as pessoas fazem o que mais se aproxima do culto. Mas e modalidade exemplar? Do que se trata? Na verdade, a modalidade exemplar se refere ao uso que as pessoas que têm mais acesso aos centros de cultura costumam utilizar. Porque nem sempre aquilo que é considerado uma elite social do país usa uma norma que se aproxime da padrão. Mas, via de regra, aquelas pessoas que costumam ler e frequentar centros de cultura, essas sim têm, para alguns estudiosos da língua, um desempenho que é ao mesmo tempo natural, é também próximo da modalidade padrão, que é artificial. Então, este uso específico vai ser caracterizado como modalidade exemplar. Outro contexto também importante é o conhecimento sobre gíria, jargão, estrangeirismo e neologismo. A gíria é aquilo que a gente usa no dia a dia, também varia de região para região. Caramba, droga, nossa, prenda, também varia com o tempo. Jargão é aquele vocabulário próprio de determinadas profissões. Então você tem aquele vocabulário específico do médico, aquele vocabulário específico dos advogados, aquele vocabulário específico de algumas áreas técnicas. A essa linguagem nós chamamos jargão. E o estrangeirismo? O estrangeirismo é um fenômeno de quando alguma palavra de outra língua é incorporada ao nosso uso. Por exemplo, a palavra tweet ou Twitter nós usamos comumente, então isso pode ser considerado um estrangeirismo. De tanto usar, nós criamos o verbo tweetar. Para criar o verbo tweetar, nós pegamos uma palavra do inglês e obrigamos essa palavra a ser conjugada de acordo com os padrões da língua portuguesa. Aí não é mais um estrangeirismo. Trata-se, na verdade, de um outro fenômeno que é o neologismo. Então, o que é o neologismo, professor? O neologismo pode se referir tanto à criação de palavras novas, como a palavra descomer no Alto da Compadecida, o gato que descome dinheiro, um neologismo. E também pode se referir essa expressão à adaptação de palavras estrangeiras à nossa língua. Estamos juntos? Ora, vamos à questão para nós entendermos melhor como isso é cobrado. Vejamos o texto. Venho solicitar a clarividente atenção de Vossa Excelência para que seja conjurada uma calamidade que está prestes a desabar em cima da juventude feminina do Brasil. Refiro-me, senhor presidente, ao movimento entusiasta que está empolgando centenas de moças, atraindo-as para se transformarem em jogadoras de futebol.
Na verdade, a gente pode considerar esse aí um texto histórico, porque ele mostra a opinião de um cidadão numa carta se referindo à chegada das mulheres à prática do futebol. Perceberam aí o linguajar para falar com o presidente? Vamos ver como é que isso é cobrado na questão. O trecho é parte de uma carta de um cidadão brasileiro, José Fuzeira, encaminhada em abril de 1940 ao então presidente da República, Getúlio Vargas. As opções linguísticas de Fuzeira mostram que seu texto foi elaborado em linguagem o quê? Nós não lemos todo o texto, mas o padrão de linguagem do início se mantém por todo o texto. Então vamos lá. As opções linguísticas mostram que o texto foi elaborado em linguagem regional, adequada à troca de informações na situação apresentada, jurídica, exigida pelo tema relacionado ao domínio do futebol, coloquial, considerando-se que ele era um cidadão brasileiro comum, culta, adequando-se ao seu interlocutor e à situação de comunicação, ou informal, pressupondo o grau de escolaridade de seu interlocutor. Ora, essa linguagem aí meio rebuscada pode ser chamada de culta da época, adequando-se ao interlocutor que era o presidente da República. Estamos juntos? Assaltantes roubam no ABC 135 mil figurinhas da Copa do Mundo. 5 assaltantes roubaram 135 mil figurinhas do álbum da Copa do Mundo 2010 na noite de quarta-feira 21 em Santo André, no ABC. Segundo a assessoria da Trilog, empresa que distribui os cromos, ninguém ficou ferido durante a ação. Todo o texto continua usando o mesmo tipo de linguagem. Vamos à questão. A notícia é um gênero jornalístico. No texto, o que caracteriza a linguagem desse gênero é o uso de quê? Expressões linguísticas populares, palavras de origem estrangeira, variantes linguísticas regionais, termos técnicos e científicos ou formas da norma padrão da língua. Ora, o objetivo de um jornal é alcançar o máximo possível de pessoas. Para isso, a melhor estratégia é usar formas da norma padrão. Resposta certa, letra E. A resolução da questão ajuda a entender como esse assunto é importante para o Enem. A gente fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima!